E aí, quem tá na batalha dos concursos sabe muito bem. Encarar a NR18 é quase como escalar uma montanha de informação. Mas olha, o segredo da aprovação não é decorar cada vírgula, e sim ter a malícia de focar no que as bancas mais cobram. Então, nesta análise, a gente vai direto ao ponto, nos tópicos mais quentes e nas famosas pegadinhas, para garantir aqueles pontos que, no final, fazem toda a diferença. Pois é, o desafio é gigante. A norma de segurança na construção é densa, cheia de detalhe técnico, número, especificação. É super normal se sentir perdido nesse mar de regras. A grande questão é, como é que a gente transforma esse volume todo em conhecimento estratégico que vira ponto na prova? É exatamente aí que entra a nossa abordagem. Em vez de ler a norma de cabo a rabo até cansar, a gente vai direto na veia. Nós analisamos um monte de provas para sacar os padrões, os itens que as bancas adoram e, claro, as armadilhas que elas montam. O objetivo aqui é ter um estudo cirúrgico, focado no que realmente cai. Olha só o nosso roteiro, é bem direto. Primeiro, a gente define a estratégia para hackear a prova. Depois, vamos aplicar essa estratégia em 3 assuntos que, olha, despencam em concurso. O PGR e a dúvida de quem pode fazer, as escavações com um número que tem que estar na ponta da língua e o trabalho em altura para a gente derrubar um mito bem comum. No final, a gente sai com um método para aplicar em todo o resto do estudo. Ok, bora lá começar pela estratégia. Porque não adianta nada só saber o conteúdo de cor, né? O pulo do gato é entender como a cabeça da banca funciona, como ela pega um trecho da norma e transforma naquela questão de múltipla escolha que pode derrubar até quem estudou bastante. A nossa análise vai seguir um ciclo bem simples de 3 passos. Primeiro, a gente isola a regra, o que a NR18 diz exatamente. Segundo, a gente vê como essa regra apareceu numa questão de concurso de verdade. E terceiro, a gente disseca o gabarito para entender por que uma opção está certa e, mais importante ainda, por que as outras estão erradas. É um ciclo que faz a informação grudar na mente. Vamos começar com um assunto que é, nossa, campeão de audiência nas provas. O Programa de Gerenciamento de Riscos, o famoso PGR. As bancas simplesmente adoram testar os detalhes sobre quem pode ou não pode elaborar esse documento, que é fundamental em qualquer obra. Bom, a regra geral é bem clara. O PGR tem que ser feito por um profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho. Pensa no engenheiro de segurança, por exemplo. Parece simples, né? Pois é. Mas é justamente na exceção que mora o perigo. E a questão de prova. E aqui vem a parte mais importante, a exceção que as bancas amam de paixão. Um profissional qualificado, como um técnico de segurança, pode sim elaborar o PGR, mas só se 2 condições forem cumpridas juntas. A obra ter até 7 metros de altura e, ao mesmo tempo, ter no máximo 10 trabalhadores. Se falhar uma coisinha, só uma, já volta para a regra geral. Essa é a pegadinha clássica. E para não dizer que é invenção, olha só a prova. Uma questão fresquinha da SESGRAN Rio para a Caixa, de 2024. A banca fez o quê? Copiou e colou o texto da exceção da norma na alternativa correta. Quem estava ligado nisso, pumba, marcou o ponto. Agora, quem só decorou a regra geral, provavelmente dançou e marcou outra alternativa. Então, resumindo a ópera, aquela afirmação de que o PGR é sempre feito por um engenheiro é falsa. A norma tem essa flexibilidade e é essa nuance, esse detalhe que o examinador quer saber se o candidato conhece. Entender a regra e a sua exceção é o que separa quem acerta de quem era. Beleza, a gente já viu que as bancas adoram testar exceções. Agora vamos para outro tipo de questão que é batata para cair: os números. Quando o assunto é escavação, tem um número específico que precisa ser memorizado. É fundamental, porque as bancas sabem que muita gente passa batido por esses detalhes. Então, anota aí, tatua na mente, sei lá, 1,25 m. Na NR18, quando se fala de escavação, essa medida de 1,25 é o gatilho. É o número mágico que aciona um monte de exigências de segurança obrigatórias e, claro, é o alvo da maioria das questões sobre isso. E como funciona essa regra na prática? É bem simples. A escavação passou de 1,25 metros de profundidade? Pronto. 2 coisas se tornam obrigatórias na hora: um sistema de proteção para não desmoronar, que precisa de projeto e tudo, e também meios de acesso e saída, como escadas ou rampas. Se for mais raso que isso, ainda precisa avaliar o risco, mas essas exigências específicas não são mandatórias. E, de novo, uma questão real para a gente ver. A SESGRAN Rio, em 2018, foi direto na lata. A pergunta era básica:
A partir de qual profundidade é obrigatório instalar escadas numa escavação? Uma questão de pura memorização daquele número que a gente acabou de falar. E o gabarito, claro, não tinha nem o que discutir. 1,25. Ponto final. Sem interpretação, sem subjetividade. É um daqueles casos em que a decoreba direcionada vale ouro. Saber quais são os números importantes é um atalho e tanto para aprovação. Certo, decorar os números certos é um baita atalho, mas tem outra coisa que derruba muita gente boa, a confusão de conceitos. E quando o assunto é trabalho em altura, um tema cheio de riscos, tem um mito que é um prato cheio para as bancas. Existe uma troca de conceitos que elas exploram sempre, e é isso que a gente vai desvendar agora. Então vamos dar uma olhada nos sistemas de proteção coletiva. Guarda-corpo e rodapé. Beleza, protege tanto o trabalhador quanto materiais de caírem. Redes de segurança protegem os trabalhadores. Agora, o foco da pegadinha, o pulo do gato, tá aqui, nas plataformas de proteção, o famoso bandejão. É preciso ter muita atenção para que ele serve de verdade. Pois é, aqui que mora o erro. Muita gente acha que o bandejão serve para segurar um trabalhador se ele cair, mas não. A função dele, escrito preto no branco na NR18, é aparar a queda de ferramentas, de materiais, para proteger quem está trabalhando ou passando lá embaixo. Ele não foi projetado para segurar a queda de uma pessoa. Agora se imagine no dia da prova. Cai uma questão assim: qual dos sistemas a seguir é uma proteção coletiva contra o risco de queda de trabalhadores? E aí nas alternativas tem lá, bonitinho, guarda-corpo e plataforma de proteção. É a armadilha perfeita, montadinha só esperando o candidato desatento. Marcar plataforma de proteção é cair direto na pegadinha. É o erro. A resposta certa é sistema guarda-corpo. Entende a maldade? A plataforma é sim uma proteção coletiva, mas protege contra o risco errado. Saber essa diferença é o que salva aquele ponto que pode ser o da sua aprovação. E no fim das contas, o que se ganha com esse jeito de estudar? Uma vantagem competitiva, simples assim. Em vez de tentar engolir a norma inteira de uma vez, a gente aprende a pensar como a banca e a focar no que realmente vai ser cobrado. Então, para levar para a vida de concurseiro, fica aqui um método. Para cada questão que for resolver, faça isso. Primeiro, ache a regra exata na norma. Segundo, casse a pegadinha, a palavra-chave que a banca usou para te confundir. E terceiro, justifique a resposta com o texto da norma. Fazer isso transforma cada questão resolvida numa microaula. E para fechar com chave de ouro, um conselho muito prático da autora do material que serviu de base para essa análise. A sugestão dela é genial: transformar um mundo real na sua sala de aula. Passou por uma obra? Para, observa, analisa as proteções, os andaimes. Tenta conectar o que está vendo com as regras da NR18. É um jeito muito, mas muito poderoso de aprender. A teoria às vezes parece uma coisa chata, distante, né? Mas a verdade é que as aplicações dela estão por toda parte. Depois de hoje, olhar para uma obra nunca mais vai ser a mesma coisa. E fica a reflexão: e se a chave para dominar tudo isso estiver aí, do lado de fora da janela? Com essa nova perspectiva, a aprovação deixa de ser só um objetivo e vira uma consequência natural de um estudo inteligente.